Olá, meus queridos amigos do Átmos. Eu sou Carolina Cassano, do Centro Espírita Nosso Lar. Muita gratidão por mais essa oportunidade de estudos, mais essa oportunidade de estarmos juntos. Nós vamos começar nosso estudo de hoje com uma música de harmonização chamada Num Voo Sereno. Tempestades invadem meu coração, no mar revolto da vida, perco o rumo e a plena visão. Mas sigo buscando o caminho, tenho fé no amparo e na proteção. Agradeço o presente divino, vejo o mar como cura e lição. Voando bem alto, acima dos ventos, num voo sereno, contemplando seu amor. Voar sobre as ondas, acima dos medos, erguer com seus exemplos um refúgio de paz e amor. A vida é tão difícil, tempestades invadem meu coração, no mar revolto da vida, perco o rumo e a plena visão. Mas sigo buscando o caminho, tenho fé no amparo e na proteção. Agradeço o presente divino, vejo o mar como cura e lição. Voando bem alto, acima dos ventos, num voo sereno, contemplando seu amor. Voar sobre as ondas, acima dos medos, erguer com seus exemplos um refúgio de paz e amor. Voando bem alto, acima dos ventos, voo sereno, contemplando seu amor. Voar sobre as ondas, acima dos medos, erguer com seus exemplos um refúgio de paz e amor. Erguer com seus exemplos, erguer com seus exemplos, erguer com seus exemplos um refúgio de paz e amor. E nesse sentimento que a gente eleva os pensamentos a Deus e pede que envie os seus amigos, nossos amigos protetores, aos nossos lares, aos nossos corações, aos nossos pensamentos, para que estejamos sintonizados nessas vibrações de amor, de amparo, de misericórdia, que possamos aprender, possamos progredir, um ajudando o outro na caminhada difícil da vida, mas com muito amor no coração. Estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é sobre o duelo em nossas vidas. A passagem principal está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, dos itens 11 a 16.
no trecho que fala sobre amar os vossos inimigos. No Livro dos Espíritos nós também encontramos relação a esse assunto nas questões 757 até 759. Mas nós vamos focar principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras reflexões. Que é o duelo? Se nós formos olhar no dicionário, nós vamos ver que o duelo é uma luta previamente ajustada entre duas pessoas. Um campo aberto, na presença de testemunhas, na presença de padrinhos, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido, e que vai ter o objetivo de o desagravo, a reparação da honra de um dos combatentes. Ou seja, alguém que se ofendeu com alguma coisa declara então a necessidade de um duelo e os dois assumem esse compromisso de estarem em um determinado local, com seus princípios, com suas testemunhas, com seus padrinhos, seguindo as normas, usando armas iguais, para que seja justo, e assim ambos vão duelar, onde um acabará morrendo e o outro sobreviverá. O duelo já está na nossa história da humanidade há muito tempo. Era muito comum nos países da Europa até o século XX. Nós vimos muitos filmes de época, principalmente os filmes de época do faroeste, em que o duelo acontecia. Era o chicote mais rápido, era o gatilho mais rápido, era aquele que não levava o desaforo para casa e que tinha coragem de se oferecer para um duelo, de se entregar àquela situação. Existia até código de honra na Argentina mesmo, no Uruguai, a prática era prevista por lei, havia um código de honra para os duelos, no caso de haver essa ofensa à honra de alguém. E, incrivelmente falando, somente em 1992 é que ele passou a ser proibido no Uruguai, por exemplo. Então não é algo tão antigo assim que nós vimos nos filmes de faroeste. O duelo continuou ocorrendo legalmente falando até 1992, ao menos ainda era permitido. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Adolfo ele fala bastante sobre isso também, vários espíritos trazem suas contribuições, e um aspecto importante já relacionado ao que nós falamos aqui, é que independentemente de haver uma lei, um código de honra, de não ser proibido, ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de um seu semelhante, e que isso já é um crime aos olhos de Deus. Então, independentemente da legislação humana, nas leis de Deus, é um crime. E ele fala, o Espírito Adolfo, que enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá sido implementado. O reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então já fica claro que perante Deus não há nenhuma justificativa para que um duelo seja aceito. E esse gatilho mais rápido, o chicote mais rápido, aquele que não leva desaforo para casa, ele envolve várias outras questões. Envolve o prestígio com o qual aquele indivíduo era reconhecido, aquele que sempre convidava para um duelo e era aquele que sempre vencia, porque ele permanecia vivo, convidando mais a duelar. Então ele tinha um prestígio, ele era tido como corajoso, havia toda uma vaidade envolvida nisso, um poder que ele tinha de conseguir duelar e sempre vencer, a honra dele, a dignidade. E aquele que não aceita, quem fala, não quero duelar, aquele era covarde. Não, você é um covarde, você não quer duelar, você está com medo de morrer, você tem medo de se expor, você não confia nas suas habilidades. Esses sentimentos percorriam as decisões de um duelo, tanto para quem convidava, porque era aquele que se sentiu ofendido, quanto aquele que aceitava esse duelo. Uma tentativa de tentar se redimir dos seus erros. Uma justiça feita às próprias mãos. E ele matava ali com método, com polidez, dentro de normas, com testemunhas, num campo aberto. E com isso a sociedade desculpava. A sociedade entendia que aquele procedimento estava dentro dos conformes. Porque não havia nada
contrariando as regras estipuladas naquele contexto histórico. E aquela pessoa que estava se oferecendo a duelar, ele não só estava determinado a matar, mas como ele estava também se sujeitando à possibilidade de morrer. Então havia também esse ato de coragem visto como alguém que está expondo a sua própria vida àquele duelo. Então não era considerado por eles um assassinato, era considerado como um ato de coragem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas podemos analisar aqui que, independentemente de ter a legislação ou não, já vimos que para Deus é um crime, não faz sentido. E mesmo analisando aquele contexto, o que foi dito, o que foi feito, não vai ser apagado pelo simples fato de haver uma ação ali de vingança. E se a pessoa que morrer foi justamente a pessoa que se foi ofendida, que convidou para o duelo? Que reparação é essa? A reparação não vai acontecer considerando os critérios pensados para o duelo. Então, na verdade, não se trata de uma reparação. Não se trata de reparar porque a ofensa continua existindo, ela podia até ser esquecida ao longo do tempo, mas ela é reforçada, enfatizada, relembrada, e mais pessoas ficam sabendo do ocorrido. Então, isso não desfaz o ocorrido, pelo contrário, enfatiza ainda mais e propaga ainda mais a ofensa. Se a pessoa que ofendeu é que morre, não há reparação alguma. Então, o que na verdade está acontecendo ali é uma situação de orgulho ferido. É um desejo de vingança. Estão todos ali determinados a se entregarem ou a agirem em prol de uma vingança porque o orgulho foi ferido. Porque alguém se achou no direito de diminuir o seu prestígio, de te ferir moralmente, de te ferir verbalmente, e você não pode aceitar ser exposto, ser humilhado perante os outros. Então você convida para um duelo, ou aceita esse duelo. Então o que está sendo lidado aqui é o orgulho, é a vingança e não o método de reparação. Estamos tentando entender o contexto. Claro que existem outras nuances históricas que nós não vamos aprofundar aqui, mas se analisarmos friamente na conjuntura atual, vamos perceber que não fazia muito sentido. Segundo o Evangelho Espiritismo, um espírito protetor traz uns pensamentos muito coerentes, porque para o duelista, aquele que está determinado a conseguir, porque ele sabe que o seu golpe vai ser eficaz, ele é um assassino. Então, na verdade, é um assassinato que está sendo praticado a sangue frio e com muita premeditação, porque há tempo de desistir. Não é algo que foi feito a sangue frio. Santo Agostinho fala sobre isso, que ainda é mais desculpável aquele que age no impulso das emoções e age de forma errada. Está errado sim, mas nesse caso do duelo ainda é pior, porque não foi no desejo de vingança instantâneo das emoções afloradas, foi uma vingança feita a sangue frio, com premeditação, com tempo, se marca um local e você tem tempo para refletir, para se acalmar, mas a vingança se mantém ali persistindo como objetivo principal. E o adversário? Aquele que vai sucumbir porque sabe que é mais fraco, que não é tão hábil assim, é um suicídio. Um suicídio também cometido com a mais fria reflexão. Também tem tempo de desistir, também tem tempo de assumir a covardia, se é que assim vão considerá-lo como um covarde, mas ele tem tempo de desistir e assumir, tudo bem, podem me chamar de covarde, mas eu não vou fazer isso. Não vou me matar, não vou matar ninguém, porque ele vai assumir o papel de assassino ou de suicida. E quando entram no duelo, na verdade, os dois estão assumindo esse papel. Porque os dois estão assumindo esse risco de ser aquele que vai assassinar ou aquele que vai se suicidar, que vai entregar a sua própria vida. E as leis de conservação, onde estão? Será que nosso corpo físico, será que nossa existência no plano terreno, ela é tão insignificante assim, que eu posso matar alguém, que eu posso me permitir morrer por conta de um mal entendido, por conta de uma ofensa, de um orgulho ferido? Não é a lei de conservação que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, não é a lei de conservação
que está no nosso íntimo, na nossa lei, na nossa consciência, colocada por Deus em nós. A lei de conservação nos ensina que nós precisamos preservar o nosso corpo físico o máximo possível, que nós precisamos conservar a nossa existência, porque ela não veio por acaso. Essa existência está ocorrendo porque nós precisamos estar aqui, porque nós precisamos estar com essas pessoas no nosso convívio, que nós precisamos passar por determinadas provas para podermos aprender, evoluirmos ou simplesmente nos curarmos das mazelas do passado. Passamos pelas expiações. Estamos num planeta de provas e expiações. Precisamos passar pelas expiações e pelas provas, inclusive de sermos humilhados, inclusive de sermos acusados ou de nos acusarem de covardes. Como estamos lidando com essas provas da vida? Como estamos enfrentando essas dificuldades? É para isso que estamos aqui também, para enfrentarmos da melhor forma possível e não desistirmos da existência como se ela não tivesse importância alguma. Muito menos desistirmos da existência do outro. Que autonomia nós temos para isso? Há todo um planejamento, há toda uma preparação nossa e dos amigos espirituais para que estejamos aqui. Todo um trabalho de construção desse corpo físico, desde o planejamento do contexto reencarnatório, da família na qual iremos reencarnar, a preparação da estrutura física, do arranjo cromossômico, o momento da fecundação, o momento de desenvolvimento, há uma preparação da família que recebe aquele ser, há uma preparação também dos futuros filhos que talvez não venham, porque houve uma morte prematura, quando você se colocou aí na possibilidade de um suicida. Então, que valorização é essa? Que conservação é essa que nós estamos desempenhando em relação à nossa vida material, que também é importante? A vida espiritual é muito mais importante, mas ela depende também da nossa existência material, dessa nossa existência terrena, que nós viemos de bom grado e desejosos, muitas vezes implorando para vir, implorando para estarmos aqui nessa oportunidade, com essas pessoas, nessas condições, passarmos por essas provas para conseguirmos finalmente avançar. Então, qualquer situação que você se coloque como um assassino ou como um suicida, era ir contra a todas essas leis de conservação e contra todo o planejamento reencarnatório que foi realizado. E as vinganças, de modo geral, estão relacionadas a essas mesmas questões de não haver um impulso de exasperação emocional, como Santo Agostinho nos colocou. Então, nós podemos fazer um paralelo também com as situações de vingança de modo geral. Aquelas situações em que aquele ser é ofendido, tem o seu orgulho ferido e ainda assim ele permanece desejoso por se vingar, seja no plano terreno, seja como obsessor, seja na vida errante, mas ele quer se vingar porque ele está com raiva, ele está com ódio. E é um ódio que talvez não esteja na mesma proporção da ação que ele sofreu. Talvez ele tenha sido ofendido, como no caso dos duelos, uma ofensa de curto prazo, pontual, em que houve uma questão emocional, não houve uma agressão física, verbal, emocional, mas em relação à vingança, perduram semanas, meses, anos, séculos, muitas vezes, planejando, arquitetando e desejando a vingança. Já não há mais nenhuma desculpa, por menor que seja, por ter havido aí uma influência emocional, um desequilíbrio instantâneo. É uma ação premeditada, calculada friamente, assim como no duelo. E Santo Agostinho, ele nos fala de questões mais importantes ainda. Ele fala que em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral. O suicida não tem forças para enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem para suportar as ofensas. Então, quando ele pensa ser
alguém mais elevado, mais evoluído, que tem mais prestígio, porque ele é mais corajoso, ele é audacioso, ele não leva desaforo para casa, ele é o chicote mais rápido, o gatilho mais rápido. Na verdade, ele não é o mais corajoso. Na verdade, ele está sendo um grande covarde, porque é aquele que não suporta receber ofensas. Não vos disse que o Cristo, que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Jesus foi um grande corajoso. Jesus não foi um submisso que submeteu a tudo e a todos porque ele era fraco. Não, pelo contrário. Jesus foi tão corajoso. Jesus era tão equilibrado, é tão equilibrado emocionalmente, que as injúrias, que as ofensas não faziam nem cócegas nele. Ele era capaz de dizer: Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que fazem. Mas ele, na situação em que está, na situação em que ele se apresenta como ser muito mais evoluído do que nós, que já passou por uma trajetória longa, ele já sabe não se afetar por essas injúrias, não se afetar por essas ofensas. Então, quando nós vemos um duelo, o que é que nós estamos falando? Como um duelo físico, que era utilizado muito tempo atrás. Mas nós não temos apenas esses duelos em nossas vidas. Quando nós vemos as brigas nos trânsitos, quando nós vemos as brigas nos bares, nos comércios, de modo geral, até na fila de um banco, na fila de um mercado, em que a pessoa faz alguma coisa e você, eu não vou levar desaforo para casa. E você começa a agredir verbalmente, você começa a agredir fisicamente. Quantos relatos nós não temos de pessoas que atiraram, que bateram, que ofenderam, que ficaram com raiva, que planejaram uma vingança, por conta de uma oposição de ideias, por conta de uma ofensa. É um duelo acontecendo, um duelo de ideias, um duelo de forças. É uma situação em que uma pessoa é ofendida, ela não deseja levar o desaforo para casa, então ela convida o outro para um duelo. Isso não acontece nos dias atuais, nos bares, em que não vou levar esse desaforo, vamos lá para fora, vamos brigar aqui mesmo. E sacam suas armas, seus punhos, suas palavras ferinas. Não é um duelo? Lugar aberto para todo mundo ver, para todo mundo testemunhar o quanto aquele é corajoso e o quanto aquele não vai levar desaforo para casa. Não vou deixar que você me humilhe porque eu sou mais importante, porque eu sou mais forte, porque eu tenho algo mais do que você. É o orgulho. É o orgulho que é, mais uma vez, a causa de todos os males que nós temos, que leva a todos os nossos transtornos. Jesus foi o exemplo oposto. Jesus foi um exemplo de humildade. Não de submissão passiva, mas de humildade, de elevação moral, de coragem, de determinação no seu foco. Sabia o que tinha que fazer e nada que a gente fizesse ia desviá-lo daquele objetivo. Santo Agostinho nos fala também: efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Palavras de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Nós temos o costume de pensarmos na vida terrena como prioridade nesse instante tão pequeno que nós temos aqui na nossa existência. É um instante diante da nossa vida espiritual. Nós estamos aqui com objetivos e nós desperdiçamos esses objetivos por instantes, por uma ofensa, por uma ruga. E não pensamos em salvá-la
perante Deus. Deixe que façam, deixe que falem. Eu tenho um objetivo maior, eu tenho um compromisso assumido. O que eu vou priorizar? Então, que coragem é essa que vem de um gênio violento, de um orgulho que ruge a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele a menor injúria entende que só com sangue, com palavras, com raiva poderá lavar? Que grandeza é essa? Então, há uma grande covardia moral. Há uma grande covardia em que nós achamos que precisamos agir, atuar de forma ativa para não levar o desaforo para casa. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando a Adolfo, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Quantas vezes nós fazemos uma viagem de trem, de ônibus, de avião, fazemos uma trilha para o alto de uma montanha, nós temos um objetivo, nós temos uma viagem a completar e nós desejamos conquistar aquela nossa jornada com sucesso. Nós não queremos que nada desvie a gente daquele caminho. E nós suportamos as dificuldades da viagem, o cansaço, as baldeações, os momentos de tristeza porque estamos longe de casa, aquela dificuldade, a comida que às vezes não é a melhor que a gente deseja, numa trilha então é o cansaço físico, porque a gente tem o objetivo de chegar a algum lugar. Nós suportamos, porque o objetivo nos encanta, o objetivo nos faz querer caminhar, nos faz querer chegar lá independentemente desses obstáculos. Então nós temos uma motivação intrínseca, nós temos um motivo forte que nos faz desejar andar, percorrer, ficar naquele ônibus aquele tempo todo, no calor, ter um momento de ansiedade, dificuldade física, seja o que for, seja como for essa viagem, uma viagem mais tranquila, outras mais difíceis, mas a gente aguenta, a gente suporta porque o objetivo está logo ali. O objetivo está pertinho da gente e a gente tem uma motivação muito grande para desejar aquilo. Falamos de viagem, mas podemos pensar em qualquer outro objetivo na vida, um concurso, uma prova que nós vamos fazer, um trabalho que nós queremos conquistar, uma coisa que nós queremos comprar e queremos juntar dinheiro, fazer sacrifícios, enfim, temos objetivos claros. Continuando a leitura. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então, nós não deixamos de buscar os nossos objetivos quando eles estão tão próximos de nós, quando nós estamos tão desejosos deles, independente das ameaças que nós tenhamos. Numa trilha que nós vamos fazer para alcançar o cume de uma montanha, nós vamos nos arranhar, nós vamos nos suar, nós vamos ficar cansados, vamos ficar com fome, mas nós estamos determinados. E por que nós não temos a mesma determinação para alcançarmos os objetivos espirituais, os objetivos de evolução? Por que nós estamos sempre duelando a qualquer conflito, a qualquer espinho que nos fere, a qualquer arranhadura? Por que não podemos entender que eles fazem parte do processo e que nós não vamos conseguir fazer uma trilha sem nos suar, sem nos cansar? Nós já entramos nessa caminhada, nós já começamos esse processo cientes do que nós vamos viver. Na nossa jornada da vida também. Embora nós não lembremos, nós nos comprometemos com o gênero de provas às quais nós seríamos submetidos. E nós assumimos e dissemos, sim, eu quero. Da mesma forma que eu digo, sim, eu quero chegar lá no topo. Então eu vou entrar nessa trilha sabendo que eu vou cansar, suar, me arranhar, e isso não vai me incomodar. Eu estou preparado para isso, estou ciente disso e vou enfrentar porque eu tenho um objetivo a alcançar.
Mas diante da vida, nós não conseguimos suportar nenhuma injúria, nenhuma ofensa, que estavam ali muitas vezes, na maioria das vezes, justamente para nos favorecer, justamente para nos exercitar e fazer brotar dentro de nós as melhores virtudes de paciência, de compreensão, de determinação, de humildade, as lições certas que nós precisávamos para enfrentarmos os desafios, vencermos as nossas vicissitudes e conquistarmos as nossas virtudes. Será que nós estamos nos dedicando? Será que nós estamos nos empenhando para isso? Eu acho que não. Nós precisamos pensar no plantio que nós fazemos. O que nós estamos plantando na caminhada para colhermos? Porque nós pensamos com uma visão ainda muito de céu, inferno, de juízo final. Essas ideias estão muito enraizadas em nós, onde o objetivo não é tão próximo assim como os objetivos terrenos, como se fossem objetivos tão distantes de nós. Só depois que nós desencarnarmos, só depois que nós passarmos, chegar ao momento de um juízo final, como se ele existisse. Não é assim que funciona. Nós estamos plantando a todo momento e nós estamos colhendo a todo momento. A existência atual, ela depende do que nós estamos colhendo agora também. O que nós plantamos não servirá só para uma futura existência, servirá para agora. Então não podemos pensar apenas a longo prazo, mas a curto prazo também. Vamos pensar no agora. Como eu quero viver o agora? Será que eu posso me dedicar mais no meu plantio para tentar suavizar um pouquinho essa existência? E a longo prazo? O que eu quero viver numa próxima existência? O quanto eu quero evoluir? O quanto eu quero ter de satisfação sabendo que eu venci todas as provações, todos os espinhos da vida, todas as dificuldades foram vencidas? Nós podemos pensar muito bem no que nós queremos colher no futuro, a longo prazo e atualmente. Muitas dificuldades virão assim mesmo, porque fazem parte das nossas expiações, das nossas provas, mas elas podem ser amenizadas e, principalmente, nós podemos ter um outro olhar em relação a elas e uma nova força para enfrentarmos as dificuldades sem nos ofendermos, nos magoarmos, sem entrarmos em crise por conta disso. Nós teremos forças para enfrentarmos essas dificuldades de cabeça erguida, cientes de que fazem parte do nosso processo de engrandecimento, do nosso processo evolutivo. Então, esses plantios precisam ser muito bem pensados. Se estamos plantando de forma errada, vamos plantar da forma correta, vamos plantar a virtude, vamos plantar o bem, o amor, a compreensão, o perdão. Vamos plantar tudo isso, porque assim nós colheremos também. Nós seremos perdoados à medida que nós perdoamos. E é justamente isso que nós pedimos ao rezarmos o Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós rugimos a qualquer injúria, a qualquer ofensa, é assim que nós queremos ser perdoados quando nós formos os ofensores? Ou nós queremos também ter esse perdão, também ter essa compreensão? Perdoai, eles não sabem o que fazem, eu não sabia o que estava fazendo. Quando nós nos afastamos no tempo, nas emoções, quando as emoções se acalmam, nós nos reequilibramos, nos sintonizamos de novo com Deus, a gente consegue perceber quão desnecessária foi aquela atitude, quão desnecessário foi ter falado aquilo. Foi no momento da emoção, mas eu não precisava ter dito. É um momento que a gente reflete e pensa nos nossos plantios e se propõe a plantar melhor. Podemos a todo momento nos revisitar e plantar de uma forma mais salutar para todos nós. Principalmente o perdão. Principalmente o perdão das ofensas e o perdão às nossas próprias dificuldades. Estamos em aprendizagem. E tem uma questão muito mais importante em relação ao duelo. É o duelo interno. É o duelo que existe dentro de nós mesmos. Como nós enfrentamos os nossos duelos? O que geralmente acontece é que nós não queremos enfrentar esses duelos. Nós não queremos olhar para dentro de nós
perceber o que tem de errado, o que precisa ser mudado, criar forças para sair da zona de conforto, criar forças para se modificar. Não é fácil essa tarefa. O que nós fazemos então? Entramos em duelo com o outro, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil eu me ferir e dizer que ele me ofendeu. Estou ofendido com o que você me disse, eu vou entrar em duelo com você, verbalmente, fisicamente, eu vou te agredir, porque eu não vou aceitar que você me diminua. Eu entro em duelo com o outro porque eu não tenho coragem moral de entrar em duelo comigo mesmo, de entrar em duelo com a minha própria consciência, pensando, não posso fazer isso, meu desejo é, a minha vontade é, eu gostaria de poder, mas eu tenho a minha consciência aqui me chamando a atenção, dizendo que isso não é o correto, isso não vai me ajudar, que eu preciso vencer as minhas dificuldades, eu preciso entrar em duelo comigo mesmo. É o meu de hoje vencendo o eu de ontem. Esse é o duelo das nossas vidas. Esse precisa ser o duelo que nós precisamos nos focar. Eu não preciso entrar em duelo com ninguém. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui para vencer as minhas dificuldades. Eu estou aqui para vencer o que eu ainda não venci. Para que o eu de hoje seja vencedor do eu de ontem. E possamos melhorar cada vez mais, um pouquinho por vez. E uma dessas tarefas é aprender a perdoar, é aprender a não querer ser melhor do que ninguém e também não se sentir inferiorizado em relação a ninguém. Somos todos filhos de Deus, somos todos aprendizes ainda na escola da vida. Nossas existências são primordiais, existências divinas. Estamos aqui apenas para nos ajudarmos, nos afinarmos, nos ajustarmos entre nós e não para duelos. O duelo é interno. Então, quando eu não tenho coragem de duelar com a minha própria consciência, quando eu não tenho coragem de duelar comigo mesmo e assumir que o que a pessoa disse contra mim é verdade e eu preciso mudar, ou quando a pessoa diz algo contra mim e eu posso dizer, não é verdade, por que eu vou me incomodar então? Se o outro acreditar, se o outro pensar como ele, isso é uma questão do outro. É uma escolha do outro acreditar. É uma escolha do outro me julgar. É uma escolha do outro. É algo que esse outro precisa vencer nele. Não é algo que eu preciso vencer em mim. Não tem por que me incomodar. O que são alguns espinhos diante de tantas matas que nós já desbravamos, tantos cumes que nós já alcançamos? Nós não estamos aqui estudando à toa. Nós avançamos muito na nossa jornada de existências, na nossa existência espiritual, imortal. Nós avançamos muito. E avançamos porque estamos determinados. Nós precisamos ter uma determinação ainda maior para que a cada minuto nós possamos pensar o que eu quero alcançar, qual é o meu objetivo principal. Então eu não vou me incomodar com o que o outro falar, seja verdade ou não. Eu vou me preocupar com o que eu vou fazer, como eu vou reagir. Isso sim vai mudar o que eu vou colher no futuro e na vida presente. Isso sim vai mudar o meu plantio. O que eu estou plantando? Perdão ou discórdia? Amor ou raiva? Eu estou colocando um bem no mal que foi feito? Ou eu estou entrando em duelo, na mesma sintonia, raiva com raiva? Isso só diz respeito à minha atitude, à minha forma de reagir ao mundo. Esse é o pensamento que nós precisamos ter. É o duelo conosco. É o duelo com a nossa consciência, com as nossas dificuldades, sempre pensando o que eu posso fazer para melhorar. O que tem dentro de mim ainda que me faz me sentir diminuído, me sentir inferiorizado com o outro que me ofende? O que ainda tem dentro de mim que me faz ter raiva, desejo de vingança quando o outro me ofende? O que tem dentro de mim ainda que precisa ser mudado? Esse é o duelo. É assim que nós precisamos pensar. E em relação aos outros duelos que nós observamos, quando a gente percebe duas pessoas brigando,
quando a gente percebe uma pessoa discutindo com a outra no WhatsApp, nas conversas pessoais, quando elas discutem nas ruas. Como nós estamos nos portando em relação a isso? Nós somos essa plateia que existia nos duelos, que iam lá admirar, torcer e ver quem ganhou, quem não ganhou. Estão lá incentivando o duelo, incentivando as brigas, incentivando as vinganças, colocando lenha na fogueira. Ou nós somos aqueles que estão tentando reunir novamente esses dois irmãos, fazê-los entender o que está acontecendo, fazendo eles desistirem do desejo de vingança, desistirem da raiva. Nós estamos sendo ponte ou nós estamos sendo muro? Nós podemos ser muro. A briga não é com a gente, a discussão é entre eles, mas a gente pode ir lá colocar uma lenha na fogueira, a gente pode ir lá ouvir as reclamações e apoiar aquelas reclamações, fazer uma fofoca, uma intriga. Estamos sendo muro, nós estamos afastando ainda mais as pessoas. Ou a gente pode ser ponte. Podemos ser aquele elo de ligação que faltava, ser instrumentos de bons espíritos que agem em nós, através de nós, para que a gente leve uma palavra, que a gente leve um pensamento, que a gente faça o outro perceber. Não faz isso. Não vale a pena. Não desperdice a sua vida espiritual, não desperdice o seu dia, não deixe que isso tire a sua paz, não deixe que isso tire o seu objetivo principal, que é o amor, que é o bem. Nesse momento nós estamos sendo ponte. Nós estamos tentando criar um elo de ligação entre esses dois irmãos. E principalmente nós estamos sendo ponte desses irmãos com seus mentores espirituais, desses irmãos com Deus. Sempre que a gente coloca amor numa ação, nós estamos ligando a nós mesmos a Deus e a esses amigos de caminhada também. Então vamos pensar muito sobre esses duelos da vida. Não só o duelo que nós falamos aqui, que o Evangelho segundo o Espiritismo fala desse duelo da antiguidade, fala do duelo também em que as pessoas ainda portavam suas armas, como se isso não acontecesse mais. Infelizmente, a gente percebe muito isso ainda acontecendo, as pessoas utilizando as suas armas, mesmo que seja verbalmente, a língua está pronta para o ataque, estão prontas para... Nas redes sociais, então, o ataque acontece o tempo todo, as pessoas estão sempre feridas, estão sempre magoadas consigo mesmas, e elas estão prontas para atacar o outro, porque é mais fácil transferir para o outro. É mais fácil transferir o que não consegue vencer em si mesmo. Então, como nós estamos agindo nessas situações? Não só o duelo, que nós falamos propriamente dito, mas o duelo que existe em várias situações de nossas vidas. O duelo conosco, o duelo entre outras pessoas, em que nós possamos ser ponte ou muro, e o duelo que existe na nossa consciência. Então, que a gente possa cada vez mais investir nesses pensamentos de amor, nesses pensamentos de paz, entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que o duelo não aconteça mais. Ele vai ficando cada vez mais dispensável, porque nós estamos sempre cientes do que precisamos fazer, com facilidade para resolver da melhor forma possível, estando com as nossas virtudes em desenvolvimento. Um dia vai deixar de ser difícil. Para Jesus, não foi difícil nos amar, não foi difícil nos perdoar. Para Ele, que não tem nenhuma sombra, não tem nada onde pudesse ecoar o mal feito pelos seres humanos, por nós mesmos, né? Que representamos e talvez estivéssemos naquele momento ali, nada do que foi feito poderia o ferir. Vamos alcançar isso um dia, mas precisamos exercitar, dia após dia, sempre pensando nesse duelo que nós precisamos ter conosco mesmo, para que um dia a gente nem precise entrar em duelo, para que um dia a gente já saiba exatamente o que fazer e faça com tranquilidade, que faça com muito amor no coração. Eu vou encerrar nosso estudo com a mensagem chamada O Eu de Hoje Vencendo o Eu de Ontem. Como as caminhadas são árduas, latentes de amor e esperança. Difícil sobreviver em meio a tantos conflitos e distúrbios pessoais, mas somos perenes
Sobrevivemos ao tempo e resistimos a tudo isso. Por mais difícil que pareça, tudo passa. O tempo passa e acalma o coração. Mas o tempo também urge e nos implora por mudanças. E se não desejarmos mudar, não há quem nos mude por nós. Não há quem nos alivie o peso. O que pode ser pedido a Deus e aos irmãos de caminhada é que nos fortaleçam o máximo possível para suportarmos toda essa difícil jornada com sabedoria, determinação, coragem e serenidade. Deus nos ama e nunca nos desampara. Ele nos ilumina, nos fortalece, nos mostra o caminho, coloca irmãos que se importam em nosso trajeto. Mas a mudança verdadeira, que trará paz e acalento ao coração, precisa vir da coragem e da vontade de cada um. É preciso querer mudar, querer prosseguir, romper os grilhões e sentir a felicidade que a liberdade nos traz. Sentir-se livre é uma grande dádiva, uma dádiva divina. Ele sempre nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos nos aprisionar no ódio, no rancor, na inveja ou na vingança. Nós escolhemos sofrer e manter o nosso coração envenenado com todos esses sofrimentos que nós mesmos colocamos na alma e cultivamos diariamente, cuidadosamente. Por que não cuidar com o mesmo apreço das virtudes que nos farão felizes, apaixonados pela vida e finalmente livres? Por que não cuidamos plantando a semente, regando diariamente de tudo que nos torna melhores, vencedores de nós mesmos? O eu de hoje vencendo o eu de ontem. Oremos a Deus Pai, que tanto nos ama, e peçamos coragem para pedir perdão, para perdoar e seguir em frente. Peçamos forças para querermos o melhor a nós mesmos. Peçamos luz em nosso caminho e esperança na alma. Somos tão capazes, somos tão especiais e amados. Merecemos uma vida melhor. Merecemos paz e amor em nossos corações. Que a paz do Divino Mestre nos ilumine hoje e sempre. E que uma boa semente seja plantada e regada em nossos corações a cada dia. Agradeço muito essa oportunidade de estudo, de estarmos aqui juntos. Desejo a todos uma ótima semana. Boa noite. Muita gratidão.